E aí só quem trabalha a vida inteira sabe o quanto é difícil, por exemplo, comprar um bem. De uma casa simples a um outro investimento para melhorar ali a aposentadoria, até quem constrói um patrimônio com muito esforço, com muita dedicação, um patrimônio expressivo, um patrimônio de milhões, vamos dizer. E existe, pessoal, a holding familiar. Você sabe o que é isso? E para quem é? Um dos pontos para pensar em fazer uma holding familiar é evitar os custos altos do inventário. E aí eu estou recebendo aqui hoje o advogado, né, Dr. João Cláudio Barbosa de Souza, que é especialista na área. João, obrigada, viu, por sugerir e por vir conversar comigo, tá? Obrigado você, Mônica. Muito obrigado pelo convite. Muito bom dia. Muito obrigada. E aí, antes da gente falar da holding, eu quero trazer aqui uma imagem para que a gente possa entender essa questão de herança, de partilha de bens. Sim. A gente tem ali, eu queria que você explicasse essa escala, vamos dizer. Vamos ver. Ali tem uma pessoa que é casada, o cônjuge, né? E caso essa pessoa ou o cônjuge vier a faltar, a herança vai passar para os filhos, né? Sim. E se os filhos não existirem nessa época, a herança então vai para os ascendentes, para os pais, tá? E uma linha sucessória acaba eliminando a outra. Então, se você tem filhos, ela para ali, sua herança vai para os seus filhos, não vai para os netos. Entendi. A não ser que algum filho já tenha falecido e por representação aqueles netos vão receber a herança do pai falecido, entendeu? Entendi. É basicamente isso. Super simples, entendemos. Não é tão complicado. Quando se fala em holding familiar, nesse direito sucessório, muitas pessoas acham, holding familiar é para quem tem muito dinheiro e muito patrimônio. Não é bem assim? Não, isso é um mito na realidade, Mônica, porque a holding familiar ela foi criada justamente para você evitar o procedimento de inventário, que além de ser muito oneroso, por vezes ele acaba gerando brigas entre as famílias, brigas familiares. Então, se você se programar, se planejar, é óbvio que ninguém se planeja para esse evento, mas é um evento que ele é um fato, ele vai acontecer. Então, se você tiver um tempo para se planejar, e mesmo que você consiga fazer uma holding patrimonial, depois você evolui ela para uma holding patrimonial sucessória, na qual você coloca os seus filhos dentro da empresa e já faz um memorando de entendimento familiar para deixar tudo muito bem escrito, esclarecido para quem vai fazer o que naquela holding, quais os bens que vão para quem. Isso é muito importante para você evitar justamente essa questão de brigas familiares posteriores ao falecimento da pessoa e a questão também de você economizar com tributos, porque lá na frente você vai perceber que os custos de uma holding são muito inferiores ao de um inventário. Aí, por exemplo, eu tenho a minha casa, a pessoa tem a casa, aí foi juntando um dinheirinho, né? E comprou, vamos supor, uma outra casinha, um apartamento, um terreno, né? E ali tem um filho, 2 filhos. Essa pessoa com esses 2 empreendimentos pode fazer uma holding? Sim, ela pode. E você veja bem, você bem disse, ela comprou uma casa. Isso. Quando ela compra uma casa, se ela realmente já começar a programar para o futuro, ela poderia já colocar essa casa numa PJ. Porque aí, à medida que ela vai conquistando outros bens e outro patrimônio, esses bens vão entrando dentro dessa PJ e ele já começa a fazer, então, uma sucessão muito antecipada. Vai colocando um filho como sócio, se tiver mais filhos, vai colocando a esposa, de repente, como sócio, e vai colocando mecanismos internos nessa empresa para que, quando ele vier a faltar, isso já seja transmitido sem a necessidade de um procedimento judicial. A holding, ela tem que ser feita por uma empresa, então? A holding, na realidade, ela tem alguns instrumentos. Uma delas é a holding familiar, que é uma empresa, na qual ela vai deter os bens da família, tá? E aí você pode fazer com que o dono daqueles bens saia da empresa, mas reserve o usufruto para ele. Então, não, porque existe um mito também de que a pessoa, não vou fazer isso porque eu vou perder os meus bens para os meus filhos, eu não quero isso. Não, não é isso. Ele vai continuar administrando seus bens, só que do lado de fora dessa empresa. Ele tem usufruto, ele vai usufruir de tudo que ele conquistou até então. Só que lá na frente, quando acontecer o evento, ele não vai se preocupar e muito menos os filhos vão ter problemas para resolver na justiça com relação à herança. Tem pergunta chegando para você, João Cláudio? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui a minha amiga Tereza. Pergunta para ele como é que fica. Quando tu tem irmãos que não têm herdeiros, fica para os irmãos porque não tem mais os pais? Como é que é isso? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dela. Se a pessoa falece e ela tem a pessoa falece. Não tem filho. Se ela não tiver filhos, mas ela tem irmãos, e ela não tem os pais vivos, realmente vai ficar para os irmãos, tá? Os bens ficam para os irmãos.
Entendi. Então, e isso... Nós chamamos de colaterais, são os colaterais. Tá. Eles recebem porque a pessoa faleceu, não deixou ascendentes, né? Não deixou filhos e nem esposa, eu acredito. Então, os irmãos acabam herdando sim, são os colaterais. Na hold, bom, eu não sei se pode ser assim, mas, por exemplo, tem uma casa, eu tenho um terreno, tem uma casa, eu tenho um apartamento, não quero que vá para ninguém. Eu tenho como... Aí seria, no caso, o testamento, que é diferente da holding? São dois instrumentos distintos, né? Vamos falar assim, que a holding ela está partindo para o lado empresarial do patrimônio. Já o testamento ainda é um pouco emocional, entendeu? Entendi. Então, o testamento já está ligado vamos falar, à justiça. Por quê? Quando você deixa um testamento, obrigatoriamente você tem que abrir um inventário. Porque só na justiça que você vai executar o testamento. Você não consegue executar fora da justiça. Então, o testamento, a pessoa que tem bens, ela pode testar. Se ela não tiver nem cônjuge, se ela tiver filhos, por exemplo, ela pode testar 50% dos bens, ela pode deixar para quem ela quiser. Mais 50% dos bens ele tem que resguardar, porque a gente chama de legítima. Então, a legítima não pode ser fraudada, ela não pode ser usurpada dos filhos ou dos pais. Se estiverem vivos, a pessoa não tiver filhos, entendeu? Então, 50% ele pode testar, pode doar, pode deixar para uma instituição de caridade. Os outros 50% ele tem que resguardar para as pessoas que estão na sucessão hereditária e na legítima. Quero fazer uma holding familiar. Entendi o que você está falando. Qual que é o caminho? Onde eu tenho que procurar o escritório de um profissional? É muito importante você procurar um escritório de profissional que entenda dessa questão de holding, porque geralmente você também tem as questões contábeis que estão atreladas ao jurídico. Uma coisa não caminha sem a outra, porque você vai ter algumas situações de impostos que você tem que entender para o futuro e para que você faça essa transmissão de uma forma realmente segura. Porque eu já vi acontecer, e já aconteceu de pessoas irem ao meu escritório para falar de uma holding que não deu certo. E aí a gente vai averiguar o porquê, a gente acaba encontrando alguns erros que foram tomados na criação da holding que no futuro acaba impedindo e não fazendo aquilo que a pessoa queria que fizesse. Não tem o efeito prático que a pessoa queria. Então é muito importante procurar realmente um profissional lá da área que entenda do assunto. E eu estava conversando com o João Cláudio aqui antes da gente entrar no ar. Esse ano a gente tem algumas alterações aí em relação a custos do inventário, não é, João? Sim, o que acontece? Com a reforma tributária, as questões da carga tributária no Brasil, infelizmente, elas vão aumentar. E na questão do inventário e da transmissão de bens especificamente, que é o imposto chamado ITCMD, que é o Imposto, Transmissão, Causa Mortes e Doações, esse imposto já tem uma previsão para ele chegar até 8%. Certo. E aí agora, você vê, em Minas Gerais, nós temos um imposto que até então são 5%. Mas ele pode chegar agora até 8% e ainda a alíquota vai ser progressiva, ou seja, vai ser quanto mais patrimônio, maior a alíquota vai ser. Nossa, então o recado do João Cláudio para a gente se organizar. E só para fechar rapidamente, a Sandra quer saber, para testar, né, no caso do que você explicou, os filhos precisam assinar? Não, o testamento é um ato personalíssimo da pessoa que quer deixar os bens. Os filhos não precisam assinar e nem aceitar. Marielle, só mais uma pergunta aqui, né, para a gente atender o público. Sou casada há 2 anos e tenho minha casa e meu carro há 10. Não tenho filhos, meu irmão e meu marido têm direito? Como é que funciona? Meu marido tem direito total aos meus bens? É uma questão interessante porque a gente teria que saber qual foi o regime de casamento que ela adotou. Mas eu acredito que se for na prática, que todo mundo faz na regra, que é a comunhão parcial de bens, sim, o marido dela vai ter direito aos bens, desde que eles tenham sido adquiridos na constância do casamento. Ele teria direito. Se esses bens dela vieram de uma herança anterior, ele não tem direito. Muito bem explicado pelo nosso amigo aqui, o advogado, né, que é especialista nessa área de holding familiar, de inventários, o João Cláudio Barbosa de Souza, com certeza vai voltar mais conosco. Muito obrigada, Obrigado, João. Mônica, obrigada pela sugestão, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pelas explicações aqui.